Olha só, aí a gente tem a estrutura originalmente que a gente queria calcular a posição de equilíbrio e também as reações de apoio. Daí eu apresento para vocês a equação fundamental da elastoestática, onde aqui na esquerda a gente tem F é igual a K vezes X, onde K é a matriz de rigidez global da estrutura, X é o vetor com os graus de liberdade e o F é o vetor de carregamento. Agora eu vou fazer a partição da matriz, simulando o facão, né, sonoplastia, e vou aplicar a equação oriunda da manipulação matricial do teorema fundamental da elastoestática, que serve para a gente calcular os graus de liberdade desconhecidos. Quando eu estou presencialmente em sala de aula explicando especificamente essa parte da equação, eu uso um recurso didático que é muito legal. Aliás, todos os meus recursos didáticos são muito legais, mas esse é mais legal ainda, porque eu peço para os alunos repetirem em uníssono o seguinte. Eu pergunto para eles, turma, o que é o K-alfa-alfa? E aí eu os treino a dizer é um número, professor. E treino para que vocês me deem a mesma resposta para qualquer parte da matriz de rigidez. Porque qualquer porção da matriz de rigidez da estrutura é composta por um número. Na verdade, por números, mas são números. Então eu pergunto para os alunos, o que é K-alfa-alfa? Aí todo mundo fala, um número, professor. Daí eu pergunto, o que é o X-alfa? São os graus de liberdade desconhecidos que a gente quer descobrir. O que é o F-alfa? São as forças externas aplicadas, ou seja, elas são conhecidas, ou seja, elas são um número, números conhecidos. O que é a porção K-alfa-beta? Ela é composta por números. E o que é o X-beta? São deslocamentos conhecidos, portanto, são números conhecidos. E aí eu convido vocês a fazerem a seguinte reflexão. Diante dos senhores e das senhoras, nós temos uma equação com apenas uma incógnita, ou seja, resolvendo-a, quem eu descubro? Os graus de liberdade desconhecidos. Então, ao resolver essa equação, eu vou conseguir descobrir quais são as posições de equilíbrio. Ou seja, respectivamente, eu consigo descobrir quanto vale x1, que é o grau de liberdade 1, quanto vale o x2, grau de liberdade 2, grau de liberdade 3 e grau de liberdade 4. Ou seja, ao resolver essa equação matricial, aqui dentro eu vou encontrar um pacotinho com 4 respostas. E aí, para ficar graficamente mais interessante, eu vou te mostrar, essa é a porção K-alfa-alfa, essa é a porção do F-alfa, essa é a porção do K-alfa-beta e essa é a porção do X-beta. Então, se vocês prestarem atenção, essa é a equação utilizada para resolver o X-alfa e, ao mesmo tempo, uma vez resolvida essa equação, o X-alfa, de agora em diante, nesse exercício, ele deixa de ser uma incógnita, ele passa a ser algo que eu conheço. E agora que eu já tenho o X-alfa era uma incógnita, agora ele passa a ser o número que a gente já conhece. Por isso que eu coloquei o em preto aqui. E agora eu vou utilizar essa equação para descobrir as reações de apoio. E aí eu volto fazendo a mesma análise. O que é o F-beta? São as reações de apoio, ou seja, as forças que eu não conheço. E aí eu passo a analisar a equação. O que é o K-beta-alfa? Ele é um número. O que é o X-alfa? Antes era uma variável desconhecida e agora com a aplicação da equação anterior, ela passa a ser uma variável conhecida. E aí eu tenho o que é o K-beta-beta, também é um número. E o X-beta também é um número conhecido. Ou seja, nós temos uma equação com uma incógnita. Ao aplicar essa equação, eu consigo descobrir as reações de apoio. Então, só para ficar algo mais visualmente ilustrativo, eu estou apresentando para vocês de onde esses números vêm. E agora, como eu já fiz anteriormente, eu passo a apenas apresentar os dados para vocês. Eu fiz essas manipulações matriciais. Eu já apresentei para vocês uma maneira de fazer essa implementação no Excel, portanto eu vou só apresentar os números. Então eu te apresento o valor de X-alfa. Esses são os graus de liberdade desconhecidos. E aí, ao fazer a aplicação da equação para calcular as reações de apoio, eu faço essa constatação. Se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que o menos 34 corta com o 0,33, não é? Eles são praticamente iguais. E esse 7,01, ele equipara esse 2 mais 5 aqui, ou seja, o sistema está em equilíbrio estático, é sempre importante a gente fazer essa verificação no final. Isso encerra a parte do teorema fundamental da elastostática, e aí eu deixo um desafio para vocês, antes da gente começar a próxima videoaula, na qual eu vou tratar do elemento de mola 2D, tem aqui um sisteminha que você pode treinar a aplicação do teorema fundamental da elastostática.
Então, continua conferindo aí.